receber o nosso irmão pastor Lucas, exaltando a Deus, com as palmas bem alegres. Aleluia! Graças a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus. Também saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém! Estou grato ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade gloriosa de estar aqui, juntamente com os amados irmãos, com as amadas irmãs, nesta oportunidade que o Senhor nos deu para adorarmos o nome do Senhor, para bendizermos o seu santo nome, na beleza maravilhosa da tua santidade. Esta é uma oportunidade a qual o Senhor separou para aqueles que abandonaram aí por um instante de tempo o seu lar, o seu aconchego neste dia frio, e escolheram a melhor parte, aquela que diz respeito a quem se apresenta ante a face do Senhor, porque ninguém se achega até Deus e sai da mesma forma. O Senhor trabalha naqueles que se achegam adiante dele, e eu vim mais uma vez, segundo a misericórdia do Senhor, para receber este trabalhar, para a glória do seu santo nome. Louvado seja Deus. Sem perda de tempo, amada igreja do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia num trecho muito conhecido da palavra, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6 e no verso de número 1. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, no verso de número 1. Esta é a palavra da parte do Senhor para nós, obreiros e obreiras da sua seara, neste dia a qual o Senhor nos preparou. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. Enquanto a igreja procura, bendiga e exalta o nome do Senhor. Aleluia! O Senhor está presente aqui em nosso meio nesta noite. Desde o princípio tenho sentido a mão do Senhor trabalhando aqui. Não se trata de palavras vazias. Quem está percebido tem sentido a mão do Senhor operando. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Todos encontraram, dizem amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Diz o Senhor na sua palavra: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado purificado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor bendito Deus e eterno Pai, oh aleluia, seja dada ao nome santo do Senhor. Estamos nesta noite mediante a tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela não
volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual ela fora enviada. Pai da eternidade, nós pedimos ao Senhor neste momento, que o Senhor possa, meu Pai, falar ao nosso coração através da palavra. Eu sou dependente da misericórdia e da graça do Senhor. Oh, aleluia, mas que saímos nesta noite convictos de que o Senhor falou conosco através desta palavra, transformados pelo poder desta palavra, Senhor, e que ao final deste culto possamos dizer: eis que aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós choramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar glorificando e exaltando ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos. Bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Amados e queridos irmãos, o Senhor nessa noite, pelo seu Espírito Santo, Ele quer trazer ao nosso coração, por intermédio desta palavra, o propósito que Ele tem nas nossas vidas. E desde o princípio deste momento no qual nós estamos entrando nesta palavra, o Senhor quer mostrar para nós que existe um projeto da parte dEle, destinado a cada um de nós que adentrou nesta porta, sem exceção alguma. Existe uma chamada da parte de Deus para cada um de nós que está aqui, uma chamada para ser obreiro, uma chamada para ser obreira, e mais do que isso, uma chamada para ser santo, assim como o Senhor também é santo. O Senhor não está dizendo que nesta chamada eu serei melhor do que você, ou você será melhor do que eu, ou seremos melhores do que alguém que está lá fora. Não é isso. O Senhor está nos chamando para reconhecer que, como todos que nasceram um dia, nós somos dependentes da misericórdia do Senhor para recebermos a salvação da nossa alma. Então a primeira chamada que o Senhor quer trazer para nós é uma chamada para o arrependimento, é uma chamada para a salvação em Cristo, porque para nada serve os anos de caminhada dentro de uma igreja, se no dia do ressoar da trombeta, o qual tanto o Senhor já nos falara nesta noite, nós não tivermos condições de ouvir o alarido do céu, porque não vai ser coisa pouca. O céu vai entrar em estrondo no dia em que o Filho do Homem vier descer sobre as nuvens para arrebatar a igreja. Mas só quem tiver o ouvido santificado na palavra terá condição de ouvir o estrondo do céu. Talvez você possa se perguntar nesta noite: mas e se eu estiver deitado na minha cama a dormir? A sua alma será despertada pelo ressoar da trombeta, pela voz do arcanjo, pelo alarido de Deus, quando o Senhor chamar a sua igreja para encontrar com Ele. Então a primeira chamada que Deus quer trazer para nós, e sabe o que você paga por isso? Você não paga nada. Assim como você entrou aqui sem pagar nada, assim como a mão do Senhor te trouxe aqui, o Senhor te entrega de presente na tua mão, te dizendo: eu tenho um projeto para a tua vida, e esse projeto é de salvação da tua alma. Aleluia! Esta é chamada para a salvação. A palavra do Senhor, ela nos mostra que ela está disponível a todos quantos tiverem condições de um dia parar, assim como nós estamos aqui, para ouvir a pregação da palavra. E quando nós ouvimos a pregação da palavra,
nós entendemos que não existe outro nome pelo qual nós haveremos de ser salvos, senão pelo nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Pode pegar quem seja o mais instruído da terra, o mais poderoso da terra, o mais influente da terra, o mais influente talvez que seja que a tua imaginação possa conceber. Este não pode fazer nada por você no que tange a salvação da tua alma, mas Jesus, ele já fez há quase 2000 anos atrás. Ele despiu da sua glória desde os céus, ele desceu ao seio dessa terra, e ele levou a morte que era minha, ele levou a morte que era tua, e ele nos remiu com o seu precioso sangue. E nesta noite ele nos entrega a possibilidade de crermos nele de todo o nosso coração e sermos salvos. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Então nós nos perguntamos se a salvação da parte do Senhor, se a chamada da parte de Deus para a salvação, ela está tão disponível. Um certo dia, um certo homem vendo isto, andando ao lado do Senhor, ele lhe pergunta: Senhor, eu tenho observado a pregação da tua palavra. Ele fala com o próprio Jesus. Eu tenho visto a natureza do Evangelho, eu tenho visto a minha natureza, eu tenho visto a natureza de todos quantos estão aqui no entorno desta pregação. Então eu lhe pergunto ao Senhor: são muitos aqueles que hão de se salvar? Mas o Senhor olha para aquele homem, ele não responde nem que é muito e nem que é pouco, mas ele deixa para ele uma orientação dizendo: olha, muitos ouvirão o chamado, muitos ouvirão a chamada da parte de Deus, mas porfiai por entrar pela porta que é estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Aleluia, seja o nome do Senhor. E esta palavra é uma palavra que é tão repetitiva para nós, mas é uma palavra tão necessária para nós. E o Senhor, ele nos mostra que esta chamada para a salvação, ela vai além daquilo que nós imaginamos. E sabe quando isso acontece? Acontece aqui nesta passagem que nós olhamos. E agora nós entramos na segunda chamada, a chamada ministerial que Deus entregou para todos quantos querem receber a salvação. Não existe salvo em Cristo Jesus que não tenha recebido uma chamada ministerial para exercer. Sabe por quê? Porque o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que você precisa entender que tem uma chamada para ti. O Senhor olha para o jovem e diz e pergunta: a quem eu enviarei lá dentro daquela escola? E você no final desta mensagem terá condições de olhar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem me enviar? Quem eu enviarei lá dentro daquela escola? Aleluia! Lá dentro daquela faculdade, lá dentro daquela empresa, lá no meio daquela obra, você poderá olhar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. E às vezes, amados irmãos, quando nós entendemos esta necessidade de exercermos uma chamada ministerial, é que nós percebemos que a chamada para a salvação é mais delicada do que às vezes nós entendemos. E aí nós vamos ver o que o Senhor nos mostra na palavra. Nós vamos observar que o profeta Isaías era um profeta que já profetizava. Se nós lemos do capítulo 1 até o capítulo de número 5, escrito aproximadamente em ordem cronológica, nós veremos que o Senhor dava àquele homem profecias tão grandiosas que impactam o nosso coração. Agora, quase 3.000 anos depois de serem escritas,
seja o nome do Senhor. Ele estava acostumado a profetizar, mas um certo dia ele entra no templo do Senhor. Graças a Deus. Quem sabe não seja esse dia o que o Senhor preparou para mim. Eu entrei aqui hoje. Quem sabe não seja esse dia que o Senhor preparou para ti. Você entrou aqui nessa noite, aleluia, no ano da morte do rei Uzias. Em um certo dia Isaías entra no templo, mas ele não tinha entrado para lamentar a morte de Uzias. Uzias não era alguém qualquer para o profeta, ele era um parente dele, e por causa do parentesco, a palavra do Senhor nos mostra que Isaías tinha acesso às regalias do palácio, mas quando morre o rei, as suas regalias talvez começam a ficar mais restritas. Glórias ao nome do Senhor. Mas ainda assim ele entra no templo num certo dia, e eu quero entender através do Espírito Santo de Deus que ele não tinha entrado sozinho, mas alguém tinha entrado com ele. Mas Isaías saiu transformado. Louvado seja o nome do Senhor, porque às vezes nós temos as oportunidades tão semelhantes, mas nós aproveitamos de forma diferente. Alguém entra para observar, alguém entra para ver o traje do obreiro, para ver o traje da obreira, alguém entra talvez para ver a sincronia do louvor, mas tem alguém que entra para contemplar a face do Cordeiro, aleluia, e tem entra no templo para ver a face do Senhor, contemplar os mistérios do céu, para a glória do nome do Senhor. Louvamos, ó Pai querido, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Isaías ele entra neste dia, no ano da morte do rei Uzias, e aí aqui já começa me chamando a atenção. Um ano de morte é sempre um ano muito marcado. Quando morre um ente querido, quando falece um ente querido, ninguém celebra a festa por causa do falecimento. Geralmente as estruturas internas ficam abaladas. Geralmente a estrutura psicológica ela fica ferida. A pessoa se lembra, tem as suas memórias. Então não é um dia fácil, não é um ano fácil. Mas existem circunstâncias, queridos, que nós deixamos tantas oportunidades passarem. Preste atenção nisso. Deixamos tantas oportunidades passarem, que nós só nos damos conta de que o Senhor quer tratar conosco quando nós começamos a sofrer perdas duras. Então o Senhor começa nos orientando nesta noite. Não espere que perdas aconteçam na tua vida para que tu dê ouvidos à voz do Senhor. Não espere que perdas que cheguem a ti, que abalem a tua estrutura emocional, para você entender que o Senhor tem um chamado para a tua alma. Aleluia. Aproveite agora a chance que você tem. Tem crianças aqui que têm a oportunidade de receber hoje. Ainda hoje o Senhor te chama. Ainda hoje o Senhor te entrega a chamada. Se você consegue entender que Deus tem uma chamada para ti, esta fala é para você. Aleluia. Talvez você está vendo e você pensa, o nosso amado irmão já serve ao Senhor, 83 anos de idade, será que tem chamada ministerial? Será que tem chamada para mim? Tem chamada para ti também. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Nós conhecemos muito bem Moisés, um servo do Senhor de grandes proezas. A palavra do Senhor vai nos mostrar, se nós formos observar a palavra, que um certo dia Moisés estava paceando no monte. Sabe qual era a idade daquele homem? 80 anos de idade, apacentando ovelhas do seu sogro. 80 anos de idade. 40 anos ele tinha vivido no Egito. Foi deixado num cesto, foi recolhido pela filha de Faraó. Aos 40 anos de idade ele precisa regressar até a sua família.
até os seus, e ele vai apacentar dos 40 aos 80. Qual é a expectativa de um homem como esse? Fugindo da sua terra, fugindo do lugar onde ele foi criado, no alto de um morro onde ninguém estava passando, só ele e as ovelhas sendo apacentadas. Mas em um certo dia, ele olha para uma determinada direção e ele vê uma chama que estava ardendo. Aleluia. Talvez na primeira vista ele não vai até lá, porque um arbusto se queimando, não é todo mundo que vai lá. Quem apacenta sempre vai apagar os incêndios para salvar o pasto da ovelha. Mas quem sabe à primeira vista ele olhou e não foi. A palavra nos dá a entender assim. Aleluia. Mas ele continuava a olhar, e o arbusto, a sarça se queimava, e se queimava, e se queimava, e não se consumia. Então ele olha e diz: tem alguma coisa diferente acontecendo. Eu vou sair, eu vou lá, porque eu vou contemplar esta grande visão. E quando ele vem chegando, ele não sabia que o Todo-Poderoso estava para falar com ele no auge da sua idade. Mas quando ele se achega, o Senhor já lhe brada: tira a sandália do teu pé. Aleluia. Porque não tem como nós recebermos chamada da parte de Deus e nós andarmos do mesmo jeito que nós andávamos antes. Graças a Deus. Não tem como receber chamada da parte de Deus e vestir as mesmas roupas e andar nas mesmas farras. A primeira coisa que o Senhor faz quando Ele nos chama, Ele tira alguma coisa que está em nós, alguma coisa que nós carregamos incrustada. Aleluia. Mas o bem que vem adiante é muito maior. Quando o Senhor diz: tira a sandália dos teus pés, Ele já diz na sequência: porque o lugar que você está é terra santa, e aqui o Todo-Poderoso veio falar contigo. Por isso descalce os seus pés espirituais nessa noite. Talvez você veio calçado, talvez você veio com o sapato todo fechado, mas o Senhor te convida a experimentar a santidade que está no céu com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu já conheço o Senhor há 80 anos, mas a experiência vai ser diferente. Graças a Deus. Aleluia. Existe também aquele que o Senhor chama na sua menor idade. Aleluia. Nós observamos uma coisa interessante acontece com Samuel. Samuel, nós vemos que Deus se manifestou a Samuel, ele sendo ainda criança. Mas nós entendemos pelo Espírito de Deus que a chamada de Samuel começou com a sua mãe. Quando ela orava insistentemente no templo ao Senhor, a chamada daquele menino já estava na mão, no momento em que ela voltou ao Senhor. E o Senhor fala para alguém: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. E as nações eu te dei por profeta do Senhor. Glória ao teu nome. Mas não se espante aí, não se alinhe a colar, porque as redes sociais querem mostrar que profetas são aqueles que andam em carros muito bem portados, aleluia, com alguém abrindo a porta e fechando, com alguém encerrando o pé. Isso é estrelismo, não é profeta de Deus. O profeta de Deus, ele vive na oração, ele vive na palavra, ele vive na pregação, ele vive na santidade. Bendito seja Deus. Aleluia. Mas fique mais tranquilo ainda, porque é uma coroa esperando por aqueles que aguardam. Glória a O Deus. apóstolo Paulo é encerrado numa prisão. No final da sua vida, ele estava dizendo: olha, Timóteo, meu filho na fé, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. De agora em diante, e está reservada a coroa, agora está preparada para mim e para todos quantos aguardarem a sua vida. Graças a Glórias Deus. ao nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória E o Senhor chama também alguns como Isaías, em uma idade jovial. Glória a Deus. Aleluia. Graças
Será que os jovens conseguem entender o tamanho do privilégio que é ser chamado por Deus? Se você não foi na infância, ser chamado na juventude, na fase jovial. Será que os jovens conseguem contemplar a dimensão deste privilégio, desta graça? O quanto de coisas maléficas que o Senhor está a te livrar na terra, o Senhor já está dizendo. O quanto de coisas benéficas o Senhor está preparando para te entregar, porque aqueles que servem ao Senhor, eles podem passar por adversidades, mas eles jamais serão sucumbidos. Aleluia. Jamais. Graças a Deus. O Senhor, ele olha para Jeremias, que era ainda novo, ele diz assim: olha, Jeremias, eles vão até pelejar contra ti, mas eles não prevalecerão, porque eu sou o Senhor para poder te livrar. Sou eu que te livro, sou eu que te guardo, sou eu que te sustento. Aleluia. Glória a Deus. Isaías era um jovem, ele entra no templo, no ano da morte do rei Uzias, no ano, aleluia, em que as suas estruturas tinham sido abaladas, ficou marcado. Ele não errava a data. Quem recebe chamada da parte de Deus não erra a data. Se não lembrar o dia, não lembrar o dia exato, talvez por causa da memória, vai lembrar a ocasião sem sombra de dúvidas. Eu lembro o dia em que eu fui marcado pelo Senhor. E o Senhor te pergunta aqui agora: tu lembras o dia que tu recebeste a tua marca? Tu lembras o dia que eu marquei a tua vida? Tu lembras o dia que eu carimbei? Tu és minha propriedade espiritual. Glória, glória a Deus. Os dias estavam no templo. Entendemos que tinha mais gente junto com ele, mas ele naquela dimensão espiritual, adorando ao Senhor. Quando ele olha, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E tudo que Isaías estava vendo, ele olhou para cima, para nós entendermos o que a palavra está dizendo. Ele contemplou o Senhor assentado no trono, e ao mesmo tempo que o Senhor estava lá em cima num alto e sublime trono, um poderoso trono, ele vinha olhando para baixo, e o manto real do Senhor descaía do trono do céu, e ele via entrando no templo. É o que diz aqui no final do verso 1. Ele diz assim: um séquito. O que ele via aqui na dimensão dessa terra é o que o Senhor está nos dizendo. Tu fica maravilhado com tudo aquilo que eu faço. É só a orla, é só a barra do manto que você consegue enxergar aqui na terra, porque a plenitude da glória, ela só é conhecida no céu. E é para se maravilhar mesmo. Isaías, ele olha, ele viu o manto da glória de Deus que preenchia tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele olhava, ele viu os anjos do Senhor voando, serafins. A palavra do Senhor nos diz que serafins são seres que ardem. Quando Isaías ele olha para aqueles seres, pareciam que eles ardiam em chamas, ardiam em fogo, e eles voavam, e eles não voavam calado, porque quem entra na presença do Senhor dificilmente consegue ficar calado. Eles clamavam uns para os outros. Talvez alguém dizia: quem é esse? E eles diziam: santo. Quem é esse? E eles diziam: santo. Quem é esse? E eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E os serafins diziam: toda a terra está cheia da sua glória. Graças a Deus. Se nós olharmos para a terra com os olhos carnais, nós veremos perdições atrás de perdições. Mas se nós abrirmos os olhos espirituais, nós veremos um campo para a semente da palavra ser semeada. Nós veremos a salvação do Senhor alcançando a vida de alguém, alcançando a vida de um familiar, de um ente querido. A glória do Senhor se manifestando na terra. Aleluia. Nós caminhamos para o encerramento, o tempo não nos espera. Graças a Deus. Quando os serafins clamavam, Aleluia. Isaías ele olha para os umbrais, para as portas, e as portas começavam a se abrir. E aí o Senhor quer falar conosco. Quando nós olhamos, eu te convido, na autoridade do Espírito Santo de Deus, a se esforçar para abrir os teus
E quando tu vires a porção da glória, a porção da graça de Deus, os umbrais das portas do seu coração, eles vão começar a se abrir. Eu convido você a abrir os umbrais das portas do seu coração, porque quando tu fizer isto, esta glória de Deus vai invadir a tua alma, vai encher o teu coração, e nunca mais você vai querer andar no mundo, porque você vai querer estar debaixo da glória do Todo-Poderoso. Quando isso acontece, Isaías, ele tem temor. A gente vê, amados, a gente sempre toca nas redes sociais, porque é alguma coisa que está tão em alta nos dias de hoje. A gente vê pessoas dizendo que viu a Deus, e cai de todo jeito, para todo lado. Nós viemos aqui para fazer uma crítica a isso? Não! Nós viemos para falar da palavra. Não é assim que alguém vê a Deus, fica. A palavra nos mostra outra coisa. Isaías ficou aterrorizado. Quando ele olha para aquela majestade, ele olhou para ele e ele bradou para o Senhor: Senhor, ai de mim que eu estou perecendo. Graças a Deus. Porque ele viu, aí vem aquilo que o Senhor nos falou no começo dessa palavra. Ele viu que a chamada para a salvação era maior e mais estreita do que ele imaginava até aquele dia, e ele já era profeta de Deus. Aleluia. Ele viu onde estão perecendo diante do tamanho dessa glória. Mas se o Senhor atende a alguém que clama, quando o coração se abre, o Senhor atende a alguém que clama. Então vem o Senhor, retira. O serafim toma uma brasa viva, acesa, na sua mão, toca nos lábios daquele homem e diz para ele: louvado seja o nome do Senhor, eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi purificado. Aleluia! A purificação da parte do Senhor para a tua alma aqui nessa noite. A vida com abundância para ti. A vida com abundância para ti. A santidade da parte de Deus para você receber. Bendito seja Deus. Você precisa deixar o Senhor te tocar. Aleluia. Deixar o Senhor trabalhar na tua alma. Deixar o Senhor trabalhar no teu lábio. Você nunca mais vai falar do mesmo jeito que falava, porque a tua boca será santa para a glória do nome do Senhor. Depois disso, finalizamos aqui. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Depois que ele foi purificado, o Senhor perguntava, e o Senhor nos pergunta aqui: a quem enviarei? Aleluia. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por esta geração? Quem há de ir para pregoar lá dentro da tua casa? Quem há de ir para pregoar dentro da tua família? Quem há de ir para pregoar dentro do teu trabalho? Quem há de ir para pregoar no teu lugar de estudo? E imediatamente Isaías, ele olha para o Senhor e ele pede: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. E para nós finalizarmos, eu gostaria que você dissesse bem alto: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Palmas exaltam e glorifica o teu santo. Bendito é o teu nome, Senhor.